Esta é a apresentação para o trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Universidade Virtual de São Paulo, em colaboração com integrantes de São Paulo e de Socorro. Estes são os integrantes do grupo: Selma de Azevedo, Jonoeike Aparecida Silva, Fernanda Lucas Gomes, Paloma Lourenço Bueno, Paula Cristina de Oliveira, Silvana Maria Raveles, Silvio de Oliveira Suniga, Valdineia Lopes da Silva. A orientadora chama-se Evelyn do Nascimento. Luz. O título do trabalho é Organização Escolar, Tempos, Espaço e Materiais Promotores de Fortalecimento das Aprendizagens. Escolha do tema. Nosso grupo se reuniu e nós tivemos vários temas em mente e decidimos escolher por esse, justamente porque alguns integrantes são professores, já trabalham na área, e observaram que as escolas são organizadas de forma diferente e isso interfere muito no aprendizado dos alunos. As escolas têm a mesma estrutura, prédios com carteiras, lousas, corredores, pátio, quadra. A estrutura geralmente é a mesma, mas o que muda é a organização desses espaços. Se eles são com materiais disponíveis, se esses materiais ficam guardados e os professores não têm acesso. Muitas escolas, os gestores não compram os materiais, os professores não solicitam. E outras escolas que têm espaços vazios sem utilização nenhuma. Então, o nosso tema foi escolhido baseando-se na necessidade de melhorar a qualidade da educação, qualidade de ensino, despertar o interesse desses estudantes e utilizar os recursos diversos. Hoje em dia, não dá para fingir que não existe outros materiais além da lousa, giz, carteira, mesa. Tem tantos recursos, mas tantos recursos, e as pessoas acabam não utilizando, ou por não saberem, ou por não terem. Então, foi daí que surgiu a reflexão sobre organização do tempo e dos espaços. Um exemplo, um professor começa a dar aula, aí ele solicita o material. Quanto tempo essa aula vai durar? Será que aquele material é necessário? Será que precisaria de mais quantidade ou diferentes materiais? Será que aquele espaço, aquele ambiente está adequado? E quando a gente fala de ambiente adequado, a gente não fala só de estrutura do espaço, mas também ambiente limpo, acolhedor, que tenha pessoas agradáveis, que as pessoas se respeitem. Tudo isso interfere no aprendizado. Então, foi daí que surgiu o nosso tema. O objetivo do nosso trabalho é planejar e organizar o tempo das aulas, a disposição desses materiais, a utilização de todos os espaços e tudo que pode favorecer e interferir numa aprendizagem significativa. Então, a gente entende que qualquer espaço dentro de uma escola pode se tornar um ambiente de aprendizagem. Pode ser um jardim, pode ser um cantinho ao lado de uma árvore, favorecendo o ambiente de leitura, por exemplo. Pode ser espaços que não são utilizados para aquela disciplina. Por exemplo, um professor de informática, ele pode fazer diversos projetos utilizando quadra, utilizando o parque. A professora de artes também, ela pode usar diversos outros espaços além da sala de artes. Então, o objetivo foi também fazer uma organização pensando em todos os espaços, em todos os recursos e a estrutura da escola. Além disso, organizar o ambiente e o tempo dessa aprendizagem. Será que uma aula é suficiente para determinada proposta pedagógica? Será que aquela proposta não
precisaria de mais tempo, de mais aulas. E esse percurso do professor de uma sala para outra, será que ele também não perde tempo, né? O tempo que ele se desloca de um ambiente ao outro e começa a reorganizar a sua aula, poderia ser um tempo utilizado para o aluno aprender, se essa sala já estivesse organizada antes. E aí a gente pensou também nas salas ambientes e sala referência, né? Então, sala ambiente é aquela que já é organizada antes, preparada para determinadas aulas, e a sala referência é aquela que fica livre, sem material nenhum, e o professor tem a criatividade de organizar aquele espaço de acordo com o conteúdo do dia. Isso motiva os alunos, melhora o desempenho, melhora o interesse pelas aulas e ajuda a enriquecer o conteúdo do currículo, né? Então, a aula não precisa ser só aluno disponibilizado numa carteira, numa cadeira, de frente com uma lousa. Essas carteiras e mesas podem ser disponibilizadas de formas diferentes, ou uma aula expositiva, roda de conversa, café filosófico, pode ser em ambiente externo. Então, existem diversas possibilidades. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho: investigar os ambientes, os materiais, entrevistar a equipe gestora e os docentes da escola, descobrir o interesse deles, o que eles acham que poderia melhorar e proporcionar uma educação de mais qualidade. Nossa metodologia. Fizemos pesquisa de campo nas escolas municipais Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis, na cidade de Socorro, e na EMEF Humberto de Campos, na cidade de São Paulo. Estes dois colégios abriram as portas para que nossa pesquisa de campo fosse realizada. Professores e gestores se mostraram receptivos e dispostos a contribuir com a nossa experiência. A metodologia adotada nessa pesquisa foi inicialmente essa pesquisa de campo, através de um questionário voltado para os educandos e também para os professores, com a finalidade de colher informações e opiniões para embasar o nosso trabalho, e também buscamos vários autores que pesquisam e discutem o assunto escolhido, para que possamos dar a continuidade ao desenvolvimento do nosso trabalho de conclusão de curso. No que se refere à teoria e aos pensadores que discutem o assunto, nós pesquisamos alguns autores, nós recorremos a autores do século XIX, alguns autores do século XX, mas a maior parte foi focada mesmo em autores que escreveram nos últimos 10 anos. Dentre esses autores, nós pesquisamos sobre o Antônio Novoa, pesquisamos sobre o Sacristã, pesquisamos também releituras de autores bastante tradicionais como Piaget, Vygotsky e John Dewey. E dentre todas essas ideias que nós conseguimos coletar, nós percebemos e defendemos que o conhecimento e a construção seja coletiva. Em muitos momentos, durante a parte teórica, nós nos deparamos com esta relação já bastante estabelecida da educação dentro de um campo de construção coletiva, onde os alunos precisam, e se beneficiam de um ambiente que favoreça essa aprendizagem, onde eles também se beneficiam de trabalhos em grupo, e eles podem se envolver e construir novas relações e o próprio conhecimento. Essa primeira citação, então, fala justamente disso, que educação é o contrário de separação, é a junção de pessoas diferentes no mesmo espaço. E, nesse sentido, nosso trabalho buscou pensar também em ambientes que favoreçam essa relação e essa construção dos alunos. Aqui existe uma reflexão importante, também trazida por Antônio Novoa, a respeito, do que o século XX fez com a educação, dos formatos e das maneiras que foi organizada essa educação.
e é imprescindível que a gente pense, que a gente idealize uma metamorfose, uma transformação da escola, que a escola ela é essencial, principalmente na construção desse espaço coletivo, e que algumas maneiras que a escola está se construindo, está se constituindo, elas não chegam a um objetivo, de repente, que seja a aprendizagem. Então, sim, é necessário uma discussão a respeito disso, porém, a função social da escola como agregadora de pessoas diferentes, ela ainda é essencial, vista pelos autores que nós pesquisamos. Essa linha de pensamento, ela vem, né, muito da sociologia construtivista, e através disso a gente entende que a humanidade, ela edifica, ela se fortalece através das relações humanas, relações sociais, culturais, econômicas, e através dessas relações, a gente percebe uma troca, e essa troca, que acontece constantemente no processo educativo, ela favorece a construção do conhecimento e da aprendizagem. John Dewey, né, que é um autor do século XIX, ele já falava um pouco sobre isso, ele já percebia que a intenção, né, do educador e que também a forma como os alunos aprendem, ela perpassa pelo ambiente coletivo, pela troca. Aqui, nós também nos deparamos com uma questão bastante importante, que é a respeito da administração, a respeito da gestão escolar. E dentro desse aspecto, de uma forma mais resumida, o tempo todo a gente trabalha com a noção de uma gestão democrática, onde existe a participação de diferentes atores escolares e também da própria comunidade. E quando essa participação ela acontece, ela cria algo muito importante, que é o sentimento de pertencimento. E esse sentimento de pertencimento, ele faz com que os laços fiquem mais fortalecidos e que contribua como um todo para o crescimento, né, tanto da escola, quanto dos processos de aprendizagem novamente. O desenvolvimento resulta de combinações entre aquilo que o organismo traz e as circunstâncias oferecidas pelo meio. Aqui a gente observa que Piaget ainda, né, mesmo sendo uma teoria bastante antiga, ela é bastante utilizada nos dias de hoje, pensando nessa construção de conhecimento. Ensinar é, portanto, fazer escolhas constantemente em plena interação com os alunos. Então, esse processo de interação, professores, alunos, alunos, comunidade, alunos, outros atores da escola, ele faz parte desse conhecimento, principalmente em relação às interações sociais, a maneira que esses alunos, de fato, vão aprender a conviver em sociedade. Pesquisa e análise dos dados. Formulário online e análise das respostas. Na questão 1, perguntamos aos professores se eles estão satisfeitos com o espaço em que trabalham. A maioria respondeu que sim, ou seja, 72,7% dos professores que entrevistamos. Na questão 2, quais espaços, além da sala de aula, o professor utiliza na escola em que trabalha? Os professores responderam: biblioteca, pátio, quadra e sala de informática. Na questão 3, perguntamos quais os materiais que poderiam enriquecer e diversificar o trabalho do professor. A maioria dos professores responderam que lousa digital e computadores. Na questão 4, perguntamos qual a opinião sobre a sala ambiente. Das 23 respostas, apenas um professor mostrou-se contrário à proposta e os demais professores foram favoráveis. Na questão 5, você considera o tempo de aula ideal? Foi a pergunta feita aos professores. 59,1% responderam que sim, 40,9% responderam que não. Na questão 6, perguntamos quais disciplinas, na opinião do professor, necessitam de um espaço diferente. No geral, os professores responderam que as disciplinas de
ciências, arte e educação física necessitam de um espaço diferente. Na questão 7, perguntamos: o que o professor faz para diversificar as suas aulas? E os professores responderam: a maioria trabalham com metodologias ativas. Na questão 8, perguntamos qual espaço o professor gostaria que tivesse na sala de aula. E os professores responderam: laboratório de ciências, espaço para trabalhar leitura e biblioteca, auditório ou teatro que pudesse abrigar eventos maiores na escola. Na questão 9, perguntamos: considerando a variedade de recursos didáticos e tecnológicos, quais gostaria de utilizar para melhorar a qualidade do seu trabalho? Os professores responderam: lousa digital, laboratório de informática, notebooks e televisores. Na questão 10, perguntamos se na escola em que leciona existem projetos ou atividades extracurriculares e quais. Os professores responderam: visita a museus, parques. Perguntamos: qual a opinião sobre a escola de tempo integral? Alguns professores disseram que a proposta é boa, mas necessita de alguns ajustes. Outros responderam que é cansativo e, por isso, há muita evasão escolar. Na questão 13, perguntamos: o ambiente em que trabalha está adequado para atender os alunos especiais? 68,2% responderam que sim, 31,8% responderam que não. Na questão 14, perguntamos: quais medidas você acha necessário para que se torne um ambiente inclusivo? A maioria dos professores responderam que é necessária uma formação profissional adequada e a modificação de espaços para contemplar as diferentes necessidades. Na questão 15, perguntamos: qual a sua sugestão para melhorar o tempo e o espaço na unidade escolar em que trabalha? Os professores responderam: reestruturação no conteúdo e diminuição de alunos por sala de aula, contar com uma equipe eficiente e motivada, limpeza, organização dos ambientes e dos recursos tecnológicos. De modo geral, concluímos que os professores participantes mostraram-se dispostos a pensar nos espaços escolares como um espaço transformador da educação, não somente no aspecto físico e estrutural, mas também nos usos que possam transcender os espaços, incluindo as relações humanas como centrais nas práticas diárias. Os nossos agradecimentos. Chegamos, à conclusão do nosso trabalho e a conclusão do nosso TCC, onde falamos da organização escolar, tempos, espaços e materiais promotores do fortalecimento das aprendizagens. Em nossa metodologia, trouxemos uma citação de Antônio Novoa, que diz que a educação é o contrário da separação, é a junção de pessoas diferentes no mesmo espaço. Essa junção de pessoas diferentes reflete o nosso grupo, que é formado por pessoas de lugares diferentes, mas com o mesmo objetivo. Assim foi com os professores participantes, que se mostraram dispostos a pensar nos espaços como algo transformador da educação, incluindo as relações humanas como centrais nas práticas diárias. Nós, integrantes do Grupo 4, agradecemos à Univesp pela oportunidade e sua excelência no ensino, a todos os professores, formadores, facilitadores, muito obrigada pelos ensinamentos e esclarecimentos ao longo desse projeto, amigos e familiares que nos apoiaram nessa jornada, e a todos os colegas e amigos colaboradores que fizemos ao longo desse curso.